Bom, então, nessa quarta aula do curso de semicondutores, a gente vai ver um dos resultados mais importantes da teoria de física e estatística, que é a função de partição. Então, esse é literalmente um dos resultados mais importantes da história do conhecimento humano. Ele é aplicado em várias áreas. Por exemplo, radiação de corpo negro é deduzida usando a função de partição. A distribuição de Maxwell-Boltzmann envolve isso. É difícil pensar alguma coisa que não envolve a função de partição. Então, na aula de hoje nós vamos estar nos umbrais da história. E a gente vai chegar na função de partição explorando a mesma ideia de como se constrói uma lista de estados do sistema total partindo de listas do estado parcial. Então, usando a mesma lógica, a gente vai chegar nesse resultado essencial em física. Ok? Positivo. Então vamos lá. Na aula passada, alguém sugeriu eu, em vez de ficar escrevendo cara, coroa, posse e K, eu titubeei porque eu não gosto de mudar terminologia, notação no meio do curso, mas eu me rendo a essa sugestão, tá? Essa chique pode usar H e T também. Hum, Headspace. Não, vamos o C e K, vamos C e K. Eu costumo ter pavor de linguagem sofisticada, porque eu desconfio muito que quem está usando não sabe o que está falando. Então vamos raiz o mais possível. Então nós vamos de novo considerar um sistema A e B, tá? Sistema total, a combinação do sistema A com B. E para mudar um pouco, eu vou colocar agora o sistema B como tendo 3 moedas, tá? Então o sistema A, de novo, vai ter as duas, porque se eu colocar 3 dos dois lados fica muito grande. E agora a coroa eu estou simbolizando pelo K, tá? E o B, eu vou pôr 3 agora, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. KK. Certo? E eu escolhi uma energia que me dá uma lista pequena, mas que reflete o que eu quero ensinar. Então eu vou usar hoje a energia o 0 igual a 4, por razões puramente pedagógicas e ou conveniência. E. Então, vocês vão comigo, tá, gente? Não, você não me complica não, Giovanni, eu não vou nem ler seu comentário ao vivo para não me complicar a vida. Ainda bem que o povo não consegue ler o chat no YouTube. Então, vocês vão montar a lista para a gente. Quais são as listas de estados possíveis com energia total igual a 4? Professor, você definiu quanto que vale cada energia? Ah, Continua sendo K, uma unidade de energia para o K. Então, Ah, tá ótimo. 2. 2, 2, 2, 3. Tá? Tá. Então, vamos lá. Quantas vezes esse estado aqui vai aparecer na lista de estados do sistema total? Tiago falou 0. Por que 0? não tem como chegar em 4 se um deles é zero. Não tem ninguém no sistema B que tem 3, 4 kkkk, né? Então, esse aqui nem entra. CK. Com quantos estados do sistema B o estado CK pode combinar? Com qual estado? 3K. Só com esse, né? E esse? Mesma coisa, também só um.
que esses dois têm em comum que levou o aluno a falar a mesma coisa? É a mesma propriedade, né? Que é a mesma Os energia. dois têm a mesma energia. Então ele pode combinar com os mesmos estados do sistema B. Que nesse caso é só um, o estado KKK. E esse? Quais são os estados que o estado KK pode combinar? Com CKK, com KCK, Então com vamos lá. KK. Esse, né? Esse é o primeiro. Não, esse vai dar 3, professor. Opa, verdade. Esse. Isso. CKK. Qual é o próximo? KCK. Esse, né? Tá dando reflexo, não tô enxergando direito aqui. Não, pode deixar. KCK. KKKKC. Isso. Então, a gente tem 1, 2, 3, Faltou um 4. K. KKKC. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estados do sistema total que a gente pode construir para o caso particular que o sistema A tem 2 moedas, o sistema B tem 3 e a energia total é 4. Mudou qualquer coisa aqui, mudou a lista, né? Mas a gente precisa de uma lista de exemplo. Nossa, vocês estão ouvindo o Sabiá cantando? Caramba, Sim. olha só. Passarinho. Eles estão ouvindo o Sabiá cantando. Onde que eu estava? Ah, voltei. Então, eu preciso que vocês prestem particular atenção no que eu vou falar agora, porque, apesar de ser um conceito simples, é desses que zera a prova à torta e direita todo ano, igual ao lado propriedades e estados, tá? Então, acorda quem tiver meio cochilando. Presta atenção. Alguém me fala, qual é a suposição fundamental da física estatística? Todos os estados são igualmente prováveis. Ok. Então, a suposição fundamental da física estatística é que todos os estados são igualmente prováveis. A quais estados essa afirmação se refere? A esses estados? A esses estados ou a esses estados? Eu acho que nenhum deles, porque tem que ser do sistema macroscópico, não é? Não precisa ser do macroscópico. Pode ser do micro. É de todos, né? Não? Pode Eu ser acho- do micro. Eu Todo acho que é do mundo. conjunto, professor, é o do meio. É sempre do sistema total. Sempre. Afinal de contas, fisicamente é isso aqui que a gente tem. A gente só construiu essa lista com as possibilidades dos sistemas independentes. Então, a afirmação, a suposição fundamental da física estatística é sempre em relação à lista de estados do sistema total. Não foi maximizando o GT na aula passada que a gente encontrou o equilíbrio térmico? Não foi maximizando a multiplicidade que faz referência ao sistema total que a gente encontrou o equilíbrio térmico? Não é sempre a lista do sistema total que a gente aplica aquela propriedade, aquele princípio, que a propriedade mais provável do sistema macroscópico é encontrada? Então, o sistema macroscópico entra só no princípio da segunda lei da termodinâmica, mas não da suposição fundamental. Então, a suposição fundamental faz referência a essa lista de estados. Estados do sistema total. Tá claro, gente? Aí a frase que o Rodrigo colocou ali, professor, tá correta então? Ela é um complemento do anterior? A frase do Rodrigo é: todos os estados do sistema total são igualmente prováveis. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Essa é a suposição fundamental da física estatística. Sempre do sistema total. Qual o princípio, Israel? O princípio que caiu na prova da eletrônica? Isso, da propriedade mais prováveis, também faz referência, mas ela faz referência
a uma propriedade do subsistema em relação à lista total. A gente achou a propriedade mais provável era a energia do subsistema A, mas na lista do sistema total. Tá lembrando, Israel, que tem esse detalhe importantíssimo. Tá lembrando? Eu não posso falar que a energia U0 igual a 4 é mais provável. Isso é redundante falar isso. Aqui qual seria a energia mais provável? 2, né? Do subsistema A. Ela entrou 3 vezes. Gente, essa lista aqui tá com 4 estados só. Faltou um. Não, o que eu fiz? Tá certo. Estava certo, professor. Só com 5, professor. Faz a escadinha do C aí, que você já, como tem que ser um C em cada um, só faz a escadinha e boa. Eu quero que fique em ordem. Já tava em ordem. Eu não vi o primeiro aqui. CKK. KCK. Então, tá claro que a gente está falando, a suposição é para essa lista, ok? Peraí, deixa eu ver as perguntas aqui. Israel, já responde sua pergunta? Rodrigo, aguenta as pontas aí que eu já vou falar disso explicitamente, tá? Essa lei, Letícia, ela vem da aula de hoje, vem da função de partição. Mas a gente não vai entrar no nosso curso, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, eu quero agora definir o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é a gente encontrar uma expressão para a probabilidade de eu encontrar os estados do sistema A na lista de estados do sistema total. Então, eu quero uma fórmula que me dê a probabilidade de eu encontrar estados do sistema A. Se eu tenho 6 estados, se eu tenho 5 estados, eu posso falar que a probabilidade de eu encontrar esse estado aqui é 1/5? Ela é 0. Por quê? Porque eu estou falando de uma parte do sistema total. Eu quero agora saber qual é a probabilidade de eu encontrar este estado nessa lista, desse estado nessa lista, desse estado nessa lista e desse estado nessa lista. Entenderam? Na real, que eu fiquei meio perdido com isso. Você quer encontrar a probabilidade de cada estado do subsistema A no subsistema A para U0 igual a 4? É isso? Então, imagina que você tem o sistema A e o sistema B. E a energia total U0 igual a 4. Aí você vai lá e mede. Eles não estão interagindo. O sistema A não está interagindo com o B? Eles não estão trocando energia? Ah, tá. Eles não são independentes, né? Não. A gente usou os dois para montar a lista, correto? Uhum. Agora, se eu vou lá no sistema total e meço um estado, eu posso medir esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Eu volto, posso medir esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Se eu fizer 10 medições, se eu fizer, sei lá, 1 milhão de medições, quantas vezes eu vou achar esse estado aqui, esse estado? 1 sobre 1 milhão, correto? 1/5 de 1 milhão, eu sei perdão. que U0 é igual a 4, né? Para esse caso particular, Entendi. Uhum. que a gente tem essa Ok. lista. Então, qual é a chance de eu achar esse estado aqui numa medição do sistema total? 1/5, e esse, 1/5, e esse, 1/5, esse, 1/5, esse, 1/5. Correto? Uhum. Não é essa pergunta que eu quero responder nessa aula. Essa pergunta é redundante. Todos os estados são igualmente prováveis. Eu quero saber qual é a chance de eu achar esse estado, ou esse, ou esse, ou esse, quando eu fizer uma medida no subsistema A. Entendi. Você quer GT de UA, né? Não. Eu não estou Não? perguntando qual é a chance de eu achar Não. essa energia. Entendi. Eu Não quero é saber GT. quantas vezes eu vou achar esse estado. Uhum. Entendeu? Entendi. Você quer... Ah, tá.
Então, Entendi, me entendi. responde. Porque Ó. Kaká tem mais do que os outros aí. Então, vamos ir, por exemplo. Tá lá o meu sistema total, sistema A e B interagindo. Eu vou lá no subsistema A e meço o estado dele. Qual a chance de eu encontrar esse estado? 0. Por quê? Não tem nenhum Bom estado do exemplo. sistema total que é composto por ele, correto? Uhum. Vamos dar nome para os estados. Vocês me falam aí o nome. Eu vou chamar Janice. Geniça com G ou com J? O G. Ué, mas quem O disse pior que é que o meu G parece um 6, né? A nossa Genice é com J, vai. Qual é o nome desse estado aqui? Roberto. E desse? Antônio. E desse? Fábio. Ok. Então, qual que é a chance de eu encontrar a Genice numa medida do subsistema A? 0. Não, pera, dentro do A, né? Eu vou lá no subsistema A, então eu estou medindo só essa Tá. parte No 0 aqui. igual a 4. Mas olhando pro sistema total, então. O sistema A está interagindo com o sistema B. Está aqui, A e B. Sim, sim. O sistema total ou está nesse estado, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Se eu venho e meço o estado do sistema A, eu estou medindo ou isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Não, então é 0. 0, né? Nunca eu vou achar o sistema A no estado Genice. E se eu medir para... Quem que é o R mesmo? Roberto. Roberto. Ó a Frozen ali atrás. O F de Frozen. Qual é a chance de eu medir o Roberto aqui? Vai ser 20%, né? Que é só o primeiro. Não, fala em razão. 1/5. Porque só tem um estado aqui que tem o Roberto, né? Qual a chance de eu encontrar o Antônio? 1/5. Porque o Antônio tá aqui. Esse aqui é o Roberto, esse aqui é o Antônio. Também Professor. um quinto. Oi. Desculpa, é que assim, na hora que você falou o que você estava querendo, eu só consegui pensar, tipo, em dividir a multiplicidade do sistema A com a energia, com a propriedade que você está falando, pela multiplicidade do sistema total com a energia total. Não seria isso? Para eu achar esses números? Isso. Daqui a pouco a gente vai achar os números. Vamos só entender o que a gente está fazendo primeiro. Ok. Daqui a pouco a gente põe em fórmula. Mas espera aí. Giovanni... Peraí, então, Eduardo, então o estado mais provável do subsistema não é errado? Não. Se você estiver falando claramente, está falando do subsistema, você pode ter um estado mais provável. Tá? A sua afirmação está correta, Eduardo. Não está errado dizer que aqui a gente já viu que o F aqui é o mais provável nesse exemplo. Giovanni, antes a gente queria energia, agora a gente quer achar estado. Exatamente, Giovanni. Agora eu estou falando do estado. Se eu perguntar qual é a probabilidade de eu achar a energia 1, eu tenho que somar a probabilidade de eu achar o estado R com o estado A. Aí daria 2/5. É diferente do que eu estou fazendo agora. Tá claro, Giovanni? Tiago, você quer a probabilidade de se encontrar o sistema A em estado X quando o sistema A está interagindo com o sistema B. Exatamente, Tiago. Então eu quero... Tá aqui os dois, a lista de estado total. Se eu medir o estado A, eu posso encontrar ele nenhuma vez nesse, uma vez nesse, uma vez nesse, e quantas nesse? Tem 3 estados do sistema total que tem o KK, correto? Então, qual é a chance de eu encontrar o Fábio? 3/5, correto? Correto, pessoal? Sim, professor. Certo, certo. Então, se eu fizer 100 medidas, mais ou menos 10 vezes eu vou achar o Roberta, 10 vezes eu vou achar o
Não, que 10 vezes. Eu falei... Que número que eu falei? Já esqueci. 100? 100, eu acho que foi. É um quinto de 100, né? Você vai achar 20 vezes o Roberto, 20 vezes esse, e um quinto de 100 vezes 30. Entenderam a ideia, gente? O professor, o senhor poderia repetir? Esse estado Fábio, eu não estou encontrando ele. Agora eu achei, Aqui, é um K. é esse e esse. É o KK. Mas aqui não é K, o terceiro aqui. Não é KKC e depois é KKK e KKK? Ó, esses aqui são do sistema A. Isso. É só aqui que você tem que olhar. Então, esse aqui é o Fábio. Ó. O Fábio está combinando com esse, está combinando com esse, está combinando com esse. Mas é o mesmo. Ah, tá, é só KK. Ah, agora que eu Isso. entendi, eu me confundi no momento. Obrigada. Então, se eu fizer 100 medidas, 100 dividido por 5 vai ser o número de vezes que eu vou encontrar a Roberta. 100 dividido por 5 vai ser o número de vezes que eu vou encontrar o André. E 300 dividido por 5 é a quantidade de vezes que eu vou encontrar o Fábio. Mais ou menos. Isso só vai ficar certinho se esse 100 virar um mol, né, de medidas. Tá clara a ideia, gente? Certo? Ok. Então, quando a gente está interessado na aula de hoje em achar uma fórmula para a probabilidade de eu encontrar um determinado estado do sistema A quando o sistema A está interagindo com o sistema B. Como algum aluno já até colocou aí no chat. O Tiago, o comentário dele é o objetivo da aula. Ok. Por que vocês dão uns nomes difíceis, já esqueci. Genilce? Qual que era o J aqui? Eu não lembro, não. Joelma, sei lá o que. Era o João. Esse aqui é o João. Por que a Joelma ou João foi excluído da lista? Por que esse aqui é o... Porque ele tem estado 0, ele tem energia 0, né? E o outro tem só 3, então não dá para dar 4. Não tem nenhum para combinar com ele que vai dar o 4 que a gente precisa. Então a culpa é de quem? A culpa é dessa lista, correto? Uhum. Então é essa lista que fez com que esse estado aparecesse 0 vezes. Por quê? Porque não tem nenhum estado do sistema B que tem energia complementar. Que tem energia 4 menos 0. Estão comigo? Por que a Roberta entrou uma vez na lista? Aqui. Porque quando eu olho o sistema B, eu vou encontrar só um estado que tem a energia complementar. Porque eu só tenho um estado de energia complementar, a Roberta só entra uma vez. Quando eu digo que só tem um estado que tem energia complementar, eu quero dizer que a multiplicidade de B avaliada na energia complementar é... A multiplicidade de B para U0 igual a 3 é... Para UB igual a 3 é... 1. Só tem um estado que tem energia 3. Por que o Antônio entrou na lista uma vez? Pela mesma razão, porque a multiplicidade para energia complementar é a mesma energia, né? É 1. Por que o Fábio entrou 3 vezes? Porque existem 3 estados, esse, não. Penúltimo. Tô no Fábio agora. KK. Não, tá certo. Esse. Tá dando reflexo. Os 3 últimos de baixo. KCK, né? Isso, esses 2 aí. Esse aqui e esse. Porque eu tenho 3 estados que tem energia complementar à energia do Fábio. Qual é a energia do Fábio? 2. Qual é a energia complementar? 4 menos 2. Quantos estados de B tem energia 4 menos 2?
Quantos estados de B tem energia? 2. 1, 2, 3. Qual é a multiplicidade quem é GB de 2? Qual a multiplicidade do sistema 2 avaliado na energia complementar ao estado F? 3. Por isso que eu tenho 3 aqui. Tá clara a lógica, gente? Beleza. Vou apagar a lista, tá? Posso? Pode. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que se eu tenho um sistema A interagindo com o sistema B, a probabilidade de eu encontrar um determinado estado C do subsistema A é igual à multiplicidade do sistema que está interagindo com o sistema A do sistema B, avaliada na energia complementar ao sistema, a energia do estado que você está avaliando a probabilidade. Então, isso aqui é a energia do estado C, dividido pelo número de estados total da lista. Então, aqui eu tenho estado do sistema A, probabilidade de eu achar esse estado, multiplicidade do sistema, do outro sistema, e aqui a energia complementar. Esse termo me conta quantas vezes esse estado entrou na lista de estados do sistema total. E notem que essa fórmula só é verdade se a suposição fundamental da física estatística for verdadeira. Ela faz referência à lista total. Tá clara a lógica? Tá claro o significado de cada um dos símbolos que estão na lousa? Professor, por que você não usou o termo A? Por que a gente está falando em C? A é o subsistema A, né? Então, C eu estou usando para denotar um estado qualquer do sistema A. Aqui o C tá. ou é a Joelma, ou é o Tá Antônio, bom. entendeu? E aí o E de C é a energia, energia. desse nome que a gente achou, tipo, a energia da Isso. Joelma. Exatamente. Se Tá C bom. for o J, se C assumir o valor J, eu estou achando a probabilidade de eu encontrar a Joelma. E aqui é a energia da Joelma. E o N é a quantidade de vezes que ele aparece? Não, no nosso exemplo, a quantidade de estados totais, é o 5. Desculpa, é verdade. Quantidades totais do sistema conjunto. Isso. A lista de estados do sistema total, né? Quantos estados tem no sistema total? Pode explicar o zero menos EC. O zero é a energia total. Essa energia é a energia do estado C. Tá, Giovanni? Então, aqui é a multiplicidade avaliada nessa energia, ou seja, quantos estados do sistema B têm energia complementar? O zero é a energia total, seria o nosso 4, no exemplo. EC é a energia do estado C. Ficou claro? O Rafael está perguntando por que eu usei esse epsilon em vez de U, né? Tem uma razão, Giovanni. Perdão, Rafael, já vou explicar a razão de eu usar esse símbolo. Nesse momento ele é arbitrário, mas você vai ver daqui a pouco. Aliás, agora, por que eu usei? Assim que eu confirmar que todo mundo entendeu essa lógica. Por que eu usei esse termo? Eduardo, você pode chamar de sistema ou subsistema, desde que fique claro que você está considerando que está interagindo com o sistema A ou B. Mas tudo bem, tá? Não precisa especificamente usar subsistema. Eu mesmo no livro canso de falar subsistema, começo a usar só a palavra sistema. Ai, amém, professor, porque quando eu estava escrevendo a prova eu senti isso também. Mas se no contexto estiver claro que você entendeu, aí tudo bem. Era mais na parte de quando eu estava me referindo ao sistema, aí tipo assim, eu acabei de me referir ao sistema total, aí eu queria me referir ao sistema A, e aí não tem sabia... importância. Não tem importância chamar de sistema.
Eu respondi todas as perguntas? Faltou alguma? Tá, então todo mundo Eu acho entendeu a que sim, lógica dessa professor. fórmula? Só estão querendo saber mesmo essa notação de energia aí mesmo. Tá. O que a gente está geralmente interessado? A gente está interessado no sistema A, que é o que você quer estudar. Vai ser seu semicondutor, tá? Nesse curso. E o sistema B é a sala onde está o semicondutor. É o laboratório onde está o semicondutor. A cidade onde está o semicondutor. O sistema A pode ser eu. E o sistema B seria meu escritório, ou minha casa, ou São Carlos. Então a gente está particularmente interessado no sistema A, que é o seu sistema de interesse, por exemplo, o seu semicondutor, em equilíbrio térmico com um sistema grandão. O termo técnico para sistema grandão é, alguém sabe? R de Reservatório? reservatório. Nesse caso, então, a energia total, que é a soma da energia do reservatório com o sistema A, é bem maior do que a energia dos estados do sistema A. Por isso que eu usei esse símbolo epsilon, que geralmente denota grandezas pequenas. Entenderam? Tá. Então, nós estamos interessados no sistema B ser grandão, ser um reservatório. Então, o zero vai ser um número muito, muito maior do que esse. Ok? Positivo. Tá, então agora vem a nossa tarefa hercúlea. Vocês concordam comigo que essa fórmula não serve para absolutamente nada na vida real? Eu tava pensando nisso. Porque esse vai ser bem pequenininho. Vamos pensar. Zero. Alguém consegue calcular a quantidade de estados que tem do sistema professor mais São Carlos? Não rola, né? Alguém consegue calcular a multiplicidade do sistema cidade São Carlos nessa energia aqui? Não rola também. Então nós vamos ter que dar uns pulinhos aí para a gente colocar essa fórmula numa forma que seja minimamente sensata e sã. Concordam? Certo. Então, primeira coisa, vamos se livrar desse N. Esse N aqui já é a primeira pedra de tropeço, para usar um termo bíblico, do nosso problema aí. Qual é o jeito mais simples e trivial de eu me livrar desse N? Alguém tem alguma sugestão? Colocar a fórmula que caiu na prova. Ou não? Multiplicar dos dois lados por N. A fórmula que caiu na prova, ela se refere à quantidade de estados que tem uma determinada energia. Ah, tá. Ele não vai dar o número dos estados que a gente está procurando energia. É verdade. Você até pode usar ela para transformar esse P de C num P de EC, entendeu? Sim, sim. Eu tava pensando Aí- em colocar em termos mais gerais, que aí saía tudo numa... Mas aí você parou de cumprir nosso objetivo, que é achar uma forma para essa probabilidade. Então tá certo. O que a gente pode fazer? Ó, essa fórmula não vale para qualquer estado C, para João, para Maria, para sei lá quem, Joelma. Não vale para qualquer um. Sim. Somar tudo. O N é o mesmo, não é? Para todo mundo. Então o que eu vou fazer? Em vez de trabalhar com a probabilidade absoluta, eu trabalho com a relativa. Vamos pegar aqui um estado qualquer alfa, dividir por um estado qualquer beta. Como esse N é o mesmo para os dois, se eu dividir um pelo outro, o N some.
Aí depois é facinho de passar para probabilidade absoluta de novo, tá? É só você invocar que a soma das probabilidades tem que dar 1. Eu vou mostrar isso no final da aula. Mas então eu pego e divido duas probabilidades de dois estados diferentes para eu me livrar do N. Ok? Tá Certo? claro? Tá, então vamos pensar o seguinte. O seu sistema é o seu semicondutor. O que você sabe sobre o reservatório? Qual é a informação que você geralmente tem sobre o reservatório? Ou se o sistema for eu, o que o cabelo do meu braço conta sobre o reservatório? Temperatura? Eu geralmente sei a temperatura do reservatório, correto? Essa é praticamente a única coisa que a gente sabe do reservatório. Às vezes pressão do ar, umas coisas assim, né? Oi? Às vezes sabe até uma pressão do ar, uma coisa assim, né? Não, mas a gente quer a vida fácil. Então vamos pensar. Temperatura é um parâmetro do reservatório que eu vou estar confortável em determinar. Como que eu posso fazer a temperatura aparecer aqui? Derivada. Primeira coisa, antes disso, a temperatura, por definição, é o quê? Tem que aplicar LN dos dois lados. A temperatura não envolve derivada da entropia? Uhum. Então, o primeiro passo, óbvio, é transformar isso aqui em uma fórmula que envolva entropia, correto? Aí a gente está um passo mais próximo da temperatura do que nós estamos agora, concorda? Sim. Então, por definição, a entropia é KBLN de G. Então, G é E elevado a S sobre KB, concordam? Concorda? Uhum. Tá, então isso significa que eu posso colocar essa fórmula de maneira um pouco mais útil. Ainda não está útil, né? Mas é uma melhora, né, gente? É uma melhora. Então eu posso escrever ela assim, ó, o 0 menos E alfa dividido por KB. Aí eu vou ter que dividido por E elevado a o 0 menos EB. Eu estou dividindo duas exponenciais, eu posso passar a divisão como sendo uma subtração aqui. Entenderam? Uhum. Alguma dúvida sobre como é que eu passei daqui para lá? Tá, então vamos pensar. Ó, eu tinha sempre eu tinha SR aqui. Aqui é esse argumento, dividido por SR aqui, onde esse argumento é esse. Mas E elevado a x dividido por E elevado a y não é E elevado a x menos y? Então eu passei esse SR subtraindo. Entendeu, Giovanni? Ficou claro? Todo mundo pegou, pessoal? Tá, então vamos pensar como matemáticos agora. Vamos colocar o nosso chapéu de matemático. Existe uma função da entropia, a entropia do reservatório em função de U, né? Existe essa coisa aí. É um objeto que existe. Ó. Algum semideus pode ter achado a função aí e plotado um gráfico, mas ele existe. A gente não consegue achar ele, mas ele existe. Eu estou interessado em valores de U próximos de U0.
infinitesimalmente próximo de U0. Eu estou interessado em variações pequenas em torno de U0. Se eu estou interessado em variações pequenas em torno de um ponto, o que eu posso fazer com essa expressão aqui para ela ficar mais facinha? Qual ferramenta matemática me permite aproximar uma função quando eu estou interessado em variações pequenas? Polinômio de Taylor? Expansão em série de Taylor. Então eu vou fazer a expansão em série de Taylor em torno do ponto de interesse, o zero. Isso aqui vai ser S de U0 mais U menos U0. Deixa eu pôr derivada inteira aqui. ds du. Isso aqui é avaliado em U0, né? Mais 1 sobre 2 U menos U0 ao quadrado. Vezes derivada segunda. Mais babá. Concordam? Sim. Então, que termo que é esse? O que é ds deu? 1 sobre T. É a derivada da entropia do reservatório em relação à energia. Então, é 1 sobre a temperatura do reservatório, né? Então, isso aqui é nada mais, nada menos do que a temperatura do reservatório. Concordam? Agora, vamos olhar esse termo aqui. Esse termo, essa derivada aqui, ela é proporcional a dTdu, não é? Ela não é proporcional à variação da temperatura em relação à energia? Então, qual que é o significado físico desse termo? Tudo aqui. Ele te dá que tanto que a temperatura do reservatório muda quando você traz ou tira uma energia da ordem do seu sistema de interesse. Tipo assim, isso aqui está te dando, está quantificando que tanto que a temperatura de São Carlos muda quando eu chego na cidade. Ou quando eu vou embora. Meu Deus. Ou que tanto que a temperatura do seu laboratório muda quando você traz o semicondutor para dentro dele. Isso depende do sistema, né? Como a gente está assumindo que o sistema é muito grande, isso aqui não é desprezível? Então isso aqui a gente pode cancelar, tratar como zero e truncar a série de Taylor em primeira ordem. O que a gente está fazendo, na verdade? Ora, você tem um gráfico de S contra U. Pode ser uma coisa qualquer aqui. Sempre que você fizer um zoom, ele virou uma reta, não é? É só isso que a gente está fazendo. Por que eu fiz um zoom? Porque a variação que eu estou interessada é pequenininha em torno da energia de interesse. Em torno do zero. Entendeu, pessoal? Por que eu posso truncar a série de Taylor em primeira ordem? Exatamente porque o reservatório é bem maior do que o nosso sistema. Eu poderia fazer isso para um sistema pequeno? Não. Toda a dedução até aqui é geral. A hora que você truncou a série de Taylor aqui, você está falando, R é um bicho grande. Professor? Oi. Só uma dúvida. U, nesse caso, é a energia do reservatório e o zero do sistema reservatório mais o sistema A, por exemplo. Nesse momento, pensa que U é a energia do reservatório. Só do reservatório. E você está interessado em estudar ela em torno de U0. Por quê? Porque essa aqui não é a energia do reservatório? Sim. Isso aqui não é um valor muito próximo de U0? Certo. Então você está interessado nela em torno de U0. O zero é a energia total do reservatório mais a minha. Mas o que é a minha? Entendi. Ok, obrigado. Quem sou eu perto de São Carlos? Tipo assim, entendeu? Sim, obrigado. Todo mundo entendeu, gente, a justificação física e matemática para truncar a série de Taylor em primeira ordem? Só para confirmar, é porque um U menos o zero é próximo de zero. É próximo. U menos U0 é pequeno. Isso. É pequeno. Tá. U menos U0 não é suficiente para mudar a temperatura do reservatório. Sim, mas ao quadrado ele se aproxima mais ainda do zero. Isso, pode pensar assim. O que importa é o
é o todo, é o quadrado vezes a derivada, entendeu? É assim, imagina, você tem um plot da entropia de São Carlos contra energia. Você está interessado na variação em torno de um valor aqui, e essa variação é só a minha energia. A minha energia não varia a entropia do reservatório significativamente. Eu posso considerar que esse zoom aqui é só uma reta. Entendeu? Entendi. Professor, agora uma pergunta. A gente não poderia. Agora eu vou extrapolar demais o exemplo, talvez. O Sol seria desprezível, daria para truncar ou não? Onde que o Sol entra aqui? Por exemplo, se a gente fosse pensar no Sol no sistema solar, daria para truncar também ou teria que fazer uma análise mais refinada para chegar a essa conclusão? Eu não sei nem do que você está falando. Quem é o seu... Vamos supor, a Terra está interagindo com o Sol? Não, é o Sol com o sistema solar, no caso. Mas o Sol está a 6.000 graus. O sistema solar, o Plutão está a temperatura baixíssima. Eles não estão em equilíbrio termodinâmico. Entendi. Não, tudo bem. Então. O Sol é um sistema fora do equilíbrio. Você só Não, vai poder sim. aplicar essa teoria aqui depois que o Sol apagar e todos nós Não, virarmos história. Entendi, não. Uma hora vai dar, talvez não seja bom aplicar agora. Mas um dia vai dar. Talvez daqui a alguns bilhões de anos. Beleza. Segue firme, família, vai dar certo. Tem gente aí dizendo que o governo brasileiro está querendo acelerar esse processo aí. Quer equilibrar a temperatura da Terra com a do Sol. Mas a gente está pensando assim, o seu sistema de interesse está em equilíbrio térmico com o ambiente. Como que o ambiente chegou naquela temperatura não interessa, tá? Não, claro? entendi. Beleza, Entendeu? não, tranquilo. Bom, então tá ótimo. Olha só, vou agora avaliar o U para essa energia em particular. Como é que eu faço? Ó, no livro não tá mastigadinho assim não, tá? No livro eu pus o resultado direto, que eu achei que não ia dar problema, mas ao longo da vida eu descobri que dá problema, é por isso que eu estou mastigando. Agora, esse U aqui vai ser o 0 menos E alfa, né? Esse U vai ser o 0 menos E alfa. Então eu vou ter o 0 menos E alfa menos o 0, vai sobrar E alfa. Concordam? Sim. Certo. Aí você faz para o beta e subtrai um do outro, esse termo some. Ok? Ok. Tá, então, o que a gente conclui? Que P alfa sobre P beta é igual a E elevado a menos E. Deixa eu pôr isso aqui em evidência. E alfa menos E beta sobre KBT. Então esse T aqui é porque esses dois termos dividem. Alguma dúvida sobre essa fórmula? Alguma dúvida sobre essa fórmula? Esse é CAT aí embaixo mesmo, né? KBT, constante de é um B. Boltzmann. Tá. Constante de Boltzmann. Onde que tá a temperatura aí, professor? Aqui, ué. Então, vezes. Ah, tá. Eu pensei que era uma coisa só. Não. KB vezes T. Tá bom. Isso aqui, inclusive, tem unidade de energia. KBT. A gente chama de energia térmica. Tranquilo? Antes que saiu o menos de fora, professor? É porque na fórmula, isso aqui fica menos E alfa mais EB. Isso. Aí é só para não dar ambiguidade, mas se você quiser colocar assim, ó. Tá bom.
Pode ser também. E o SR de U0 que você colocou lá? Quando você A hora que eu colocou subtraí um do outro, cancelou. Ah, tá bom, tá certo. Mais alguma pergunta? Eu vou apagar e passar o EB para baixo, tá? Agora, pessoal, todo mundo entendeu como é que a gente chegou aqui? Peraí, professor, só para me orientar. O EB foi para baixo porque no Só porque eu parênteses quis. era negativo, né? Não, aqui em cima ele era positivo. Sim. Eu passei ele para baixo, eu tenho que Ficando negativo. Não. trocar o sinal, é. Então, se eu tenho e elevado a x sobre e elevado a y, isso aqui é elevado a x menos y. Então, se está negativo em cima, passa positivo embaixo. Se está positivo em cima, fica negativo embaixo. Mais alguma pergunta sobre a matemática? Só para confirmar, na parte da série de Taylor, você fez U menos U0, porque eu quero ver a variação de U perto do sistema R mais A, né? Então, eu trunquei a série de Taylor em torno do ponto zero, porque eu quero avaliar a entropia para valores próximos de zero. Eu quero avaliar a entropia para esse valor, que é próximo de zero, e para esse valor, que é próximo de zero. De U0. Tá, beleza. Entendeu? Então, Entendi. imagina o seguinte. Você está lá o gráfico de S contra U. E aí é um gráfico doidão. Se o seu zero está aqui, eu estou interessado em aproximar isso aqui para uma reta, em torno de U0. Entendeu? Entendi. Entendi. Quero saber como é que ele se comporta em torno desse valor. Mais alguma pergunta, gente, sobre o matemática aí que a gente fez? Então vamos parar um pouco para apreciar essa maravilha que está na lousa. Olha o seguinte, eu falei alguma coisa sobre o sistema A, eu dei 2 exemplos de sistema altamente diferentes, né? O sistema A, 3 exemplos. Podia ser as moedas, podia ser eu, podia ser um semicondutor. Eu falei alguma coisa sobre o sistema R, a não ser que ele seja grande? Eu não especifiquei nada do sistema A e do sistema R, a não ser que R é muito maior do que A e R está na temperatura T. Sem especificar nada, eu achei uma relação para probabilidade de eu encontrar um determinado estado que simplesmente envolve a energia do estado e a temperatura do reservatório. Como eu não especifiquei nada sobre o sistema A não ser que ele é bem menor do que o reservatório, essa fórmula vale para tudo. Ela é extremamente geral. Por isso que ela é usada para calcular a distribuição de energia de um corpo negro, que é um exemplo particularmente importante do ponto de vista histórico, ou para distribuição de Maxwell, ou como nós vamos fazer na aula que vem, nós vamos aplicar essa fórmula. A gente vai deixar ela um pouquinho mais bonita. E vamos aplicar a parte bonita dela para achar aquela fórmula famosa, 3 meios de KBT da energia do gás ideal. Mas isso são só exemplos. Essa fórmula aparece torta e direita.
Vocês percebem a magnitude do que a gente encontrou? Com zero de informação, o grau de detalhe que a gente encontrou? Fascinante, não é? Ou eu sou muito nerd? E vocês estão assim, É louco, dá umas marteladas no cérebro, mas é legal. Vocês estão vendo uma das coisas mais importantes que aconteceu na história da humanidade, gente. Sem isso aqui, não existiria a vida moderna. Então, o que nós vamos fazer? Em respeito à beleza do que a gente encontrou, nós vamos colocar essa fórmula num jeito mais bonito. Ou seja, em vez de ter razões de probabilidade, vamos achar a probabilidade absoluta. E, finalmente, então, com a probabilidade absoluta, está aí a fórmula oficial, né, que vocês vão encontrar em livro-texto de termodinâmica e física estatística. Então, para transformar isso aqui em probabilidade absoluta, é muito simples. É só você invocar o fato de que a soma das probabilidades dá 1. Então, vamos voltar lá para o nosso exemplo que tinha 4 pessoas. A gente tem que a probabilidade do J, era J o primeiro? Mais a probabilidade de eu encontrar o segundo era o quem? Roberta. Mais a probabilidade de eu encontrar quem que era o outro aqui? Antônio. Mais a probabilidade de eu encontrar o F, né? Fábio, isso. Se eu somar todas essas probabilidades, tem que dar 1, correto? Opa. Tem que dar 1, né? Certo. Bom, eu sei as razões entre elas, então eu vou colocar essa fórmula em termos das razões. Escolhe um desses 4 capial aqui que você quer calcular para ele. Escolhe um deles aí. A Eunice, naturalmente. O primeiro da lista? Isso. A Eunice já virou Joel, já virou João. Então eu vou pôr evidência aqui, tá? Porque aí eu saio as razões, que é o que a gente tem. Tudo isso é igual a 1. Certinho? Certinho? Positivo, certinho. Tá, então o que a gente aprendeu? Que essa razão aqui é dada, depende só da energia do estado R e da energia do estado J, correto? Vou usar a nossa fórmula então, tá? Aqui. Então aqui eu tenho. Então eu tenho E elevado a menos εr sobre kBt. Esse R não é de reservatório, é de Roberta. Por favor, não confundam. Dividido por E elevado a menos EJ, dividido por kBt. E aí eu faço a mesma coisa aqui. Todos eles vão estar dividindo E elevado a menos EJ, não é? O EJ vai estar aqui, não vai? Alguém perguntou se não tem que ser negativo? É negativo. Mas está aqui o negativo. Tá apagado? Não, dá pra ver. Eu acho que talvez, não sei se é isso que eu tô falando, pode confirmar, mas eu acho que é tipo 1 menos esse aí, 1 menos esse aí. No caso, Oi? o que tá tudo... É isso aí que eu falei pra ela. Aí no caso tá 1 mais E elevado a menos ERJ. Aí no caso seria 1 menos. Aí, no caso não. Eu só peguei isso aqui e pus o PJ em evidência. Então aqui, igual aqui tá PA sobre PJ,
Aqui estava PR sobre PJ. Então, o lado esquerdo, isso aqui é igual a isso. É a mesma coisa. Entendeu, Letícia? Só estou reescrevendo isso aqui com PJ em evidência, para aparecer as razões. Todo mundo entendeu, então? Certinho. Então, ó, esse termo vai aparecer aqui e aqui, não vai? Não vai? Sim. Então eu vou passar multiplicando ele para ter um divisor só, tá? Ok, gente? Vou passar esse termo multiplicando aqui, porque aí eu posso ter um divisor só. Então aqui eu vou ter E elevado a menos EJ sobre KBT. Aqui o K não vai sair, tá? Tá ficando muito pequeno isso aqui. Ver se vocês concordam com o que está na lousa. Concordam? Sim, certo. Professor, tem uma dúvida da Letícia no chat. Nesse caso, não pode dar problema, já que PJ é igual a zero, oh, Letícia, lá naquele exemplo, né? Mas aqui, essa lógica, ela é válida para qualquer situação onde o estado A tem 4 estados. Eu só estou mostrando a lógica. Tá? Aquele exemplo é meio artificial. Mas você pode ter a probabilidade indo para zero, ok? Basta energia ir para infinito. Energia muito alta vai ter probabilidade zero. Então, eu estou usando aquele exemplo só para mostrar como que a gente constrói a lógica. Mas se você tiver 4 estados, isso aqui vai estar válido. Aliás, a gente poderia ter vários. A lógica que eu construí vale para qualquer estado e para qualquer número de estados. Vocês concordam? A gente poderia fazer isso para qualquer estado, para qualquer número de estados? Sim, sim. Não, eu entendi a sua pergunta, Letícia, porque aí ficaria com a divisão por zero, né? Mas se você for pensar aqui na prática, que você tem as razões em termos das energias, só vai dar zero se uma energia for para infinito. Lembra, Letícia, que aquele nosso exemplo, essa fórmula não vale para ele, porque o sistema B não é macroscópico. Por isso que às vezes vai dar curto-circuito. Pensar naquele exemplo como que ele ficaria aplicado aqui direto. Entendeu? Eu não posso usar essa fórmula para aquele exemplo. Porque o sistema B é pequeno. Aliás, essa é uma ótima colocação. Todo mundo entendeu, gente, que a Letícia levantou? Ela está fazendo o certo, ela está pegando. Ah, você tirou isso aqui daquele exemplo. Então deixa eu ver se essa fórmula vale para aquele exemplo. Mas o PJ era zero. O que está acontecendo? Está acontecendo que essa fórmula não vale para aquele exemplo, porque o sistema B era pequeno. Entenderam, pessoal?
Eu não entendi muito não, professor. Então, essa fórmula não é para aquele exemplo? Eu usei o exemplo só para ficar mais palpável. Por, a lógica que a gente usa para transformar razões de probabilidades em probabilidade absoluta. Eu invoquei o exemplo só para fazer com que essa lógica fique mais palpável. Ah, tá. O exemplo foi só para ilustrar as probabilidades, mas ela Isso. não está aí. Mas você não pode usar essas fórmulas para aquele exemplo. Entendi. Como a Letícia muito bem percebeu. PJ é zero, por exemplo. Sim. Por que na fórmula você não está achando zero? Por que ela não pode ser usada para aquele exemplo? É porque você tem só 4 estados no sistema A? É por isso? Naquele exemplo usaria só para os 4, né? Mas por que eu não posso usar essa fórmula aqui para aquele exemplo? É porque eu só tenho 4 estados no sistema A? Alguém ajuda aí, gente. Essa pergunta é para todo mundo. Porque são poucos estados e também porque tá diminuindo por zero, né? Não. Eu poderia ter 4 estados no sistema A. Isso pode. Quem está errado no exemplo? É porque no exemplo você não usa o reservatório, né? Você usa É o sistema B. Você usa o sistema B que é pequeno. Exatamente. É o sistema B ser pequeno que falhou tudo. Mas eu posso muito bem ter um sistema A microscópico. O sistema A pode ser microscópico, é o B que não pode. Ah, beleza, entendi. Todo mundo entendeu? Por isso que a lógica aqui eu poderia fazer com 4, 5, macroscópio, tanto faz. Eu só peguei aqueles 4 números, aqueles 4 estados lá, para ilustrar essa lógica que eu estou usando agora. Aí, por exemplo, se fosse, sei lá, 10, não lembro se era a moeda que a gente estava usando, cada vez mais, né? Aí vai reduzindo a chance de dar pau, né? Vamos falar assim, até um ponto que não dá mais pau. Pro B. No B, isso. No sistema B, no caso. Isso. Pode pensar assim, isso. Vai aumentando a moeda, a chance de dar perereco vai diminuindo. Até bate com a intuição da Letícia, né? Que aí se você vai aumentando o número de moedas, nem vai ter uma probabilidade zero mais. Só tendendo a zero. Eduardo, num reservatório teria um complementar, digamos assim, para o J. Não entendi isso. Isso. A chance de achar um complementar para o J é praticamente garantido. Por isso que a probabilidade matematicamente não é zero. Ela só tende a zero. É isso mesmo, Eduardo. Excelente pergunta, Letícia, e ótima colocação. Todo mundo entendeu? Genial. Bom, então, eu estou usando esse exemplo com 4, então, só para ilustrar a lógica. A lógica é: você monta, faz a soma aqui, põe em evidência, aí o que a gente conclui? Bom, se isso aqui é igual a 1, quer dizer que PJ é isso dividido por isso, correto? PJ é o... Só inverter. Posso fazer isso direto? Posso fazer direto? Pode sim. Tá, então, além de fazer direto, aliás, eu vou colocar a soma. Então aqui a gente tem PJ elevado a menos EJ sobre KBT. E ali, eu vou deixar a soma implícita. Nesse exemplo que eu mostrei, a soma tinha 4 termos. Mas, num caso geral, a soma tem sei lá quantos termos. Pode ter infinitos termos. E aí você teria que aplicar a mesma lógica, você chegaria na mesma relação. E você poderia aplicar a lógica para um estado qualquer. Então não precisa ser a Joelma. A Joelma não é mais bonita que as outras. Pode ser alfa. Um estado qualquer. Entenderam? Captado.
não se esqueçam, essa soma, independente se A é pequeno ou grande, essa soma é só sobre os estados do sistema A. Ela não envolve estados do reservatório. Se ela envolvesse estado do reservatório, essa fórmula seria inútil, porque a gente nunca ia conseguir fazer essa soma. Então, notem, a única informação do reservatório está no T, está na temperatura. Aonde está a informação do sistema A? Tá. Quais são os estados, que os estados entram na soma, e quais são suas energias. Então, a informação do sistema A está aqui. Essa soma, que você pode interpretar como sendo função da temperatura, é a famosa função de partição. Então, a gente pode colocar o nosso resultado geral em termos da função de partição. Então, esse é um dos resultados mais importantes dessa teoria, que é hiper importante. Entenderam? Essa aqui é chamada de função de partição. Professor, Oi. eu fiquei com só uma dúvida da nomenclatura, que o KB, ele não está se referenciando ao sistema B, ele é da entropia, é a constante... Não, KB é a constante de Boltzmann. O B de Boltzmann. Tá bom. Não tem nada a ver com o sistema B. KB é um número. Não, Sim, número sim. não, porque ele tem unidade, né? Ele vai ser dado e tudo mais, é só porque o B Não. acabou confundindo com o sistema Se A. você precisar usar na prova, você vai ter que consultar o Wikipedia. Beleza. Mas é um número, tá? Tá, então... É um número que está no Wikipedia. Professor, Oi. eu só não consegui entender o significado físico da função de partição. Ela é a soma. O significado físico você tem que ler a soma. O que é a função de partição? É a soma dessa exponencial. Aqui é a energia do estado do subsistema A. E a soma é feita sobre todos os estados do sistema A. Por que ela é importante? Porque ela te dá essa probabilidade. Partição tem um nome sugestivo? Tem alguma coisa a ver ou não? Tem a ver com o teorema de partição da energia. Tem uma história por trás. Entendi, ok. Obrigado, professor. Ok? O que nós vamos fazer com isso na aula que vem? Na aula que vem, eu vou considerar um compartimento e dentro dele vai ter uma partícula. Essa partícula é quântica, então é uma onda. Uma partícula. E eu quero saber qual é a energia média dessa partícula. Então, essa partícula está em contato térmico com um reservatório a temperatura T. Então, vamos supor que eu venho aqui e meço o estado dessa partícula. O que eu vou estar medindo? Um estado. Vamos supor que eu meço o estado alfa. E eu meço esse estado alfa N alfa vezes. E a energia dele é o alfa. Aí eu volto, meço o estado beta e medi ele N beta vezes. E a energia dele é o beta. E vou fazendo isso. E aí eu monto a super lista do Excel. Tem o estado tal. Tal. E energia o tal. E vou fazendo isso. O que é a energia média? A energia média é a soma de quantas vezes cada uma dessas energias... Inclusive, o alfa pode ser igual ao beta, tá? Não vai mudar o resultado, porque aí o N alfa mais N beta vai ser o tanto de vezes que essa energia apareceu na lista. Eu vou fazendo essa soma aqui e divido pela quantidade total de vezes que eu fiz essa medida. Não é assim que eu acho a energia média? Algum problema aí ou trivial? Agora, à medida que eu faço muitas medidas,
Muitas medidas. Vamos colocar isso aqui de um jeito mais óbvio. Você tem N alfa sobre N. N beta sobre N. Você vai fazendo muitas medidas. Esse número aqui não converge para a probabilidade de eu encontrar o estado alfa? Sim, naturalmente sim. Então, nós vamos fazer a conta, supondo que tem algum infeliz com a vida triste que fez isso várias vezes. E aqui entra o nosso P alfa. E aqui entra o P beta. Então nós vamos aplicar esse P alfa e esse P beta, não é a probabilidade de eu encontrar o sistema A no estado alfa? P de beta não é a probabilidade de eu encontrar o sistema A no estado beta? Não é isso? Certo. Nós temos uma fórmula agora. Nós vamos pegar essa fórmula, vamos fazer essa soma, e o resultado que nós vamos encontrar é 3 meios de KBT. Se eu tiver um gás ideal, o que é um gás ideal? É um gás que eu tenho várias dessas partículas, mas uma não sabe que a outra está ali. Então pensa, se eu tenho um gás ideal, as partículas não interagem entre si, esse mesmo experimento onde eu pego um gás com uma partícula e faço a medida várias vezes, vou marcando em tempos diferentes, vou marcando, e aí calculo a energia, eu não poderia fazer ela de um jeito equivalente, pegar um gás que tem um monte de partícula, se elas não interagem entre si, elas pensam que elas estão sozinhas. Então eu poderia fazer uma medida instantânea, no mesmo instante de tempo, pegar a energia de uma partícula, não pensa em energia, pensa em estado. Medir o estado de uma partícula, o estado da outra, 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 e fazer essa soma, eu daria o mesmo resultado, não teria? Na hora de calcular a média. É tipo assim, quantas vezes vai sair cara num jogo de cara e coroa? Eu posso jogar uma moedinha para cima 1000 vezes, não posso? E medir, ver o tanto de vezes que sai o cara, não posso? Ou eu posso jogar 1000 moedas para cima de uma vez e contar. Não é a mesma coisa? Sim. Então, se esse gás, que tem, vamos supor, N partículas, se eu fizer a energia média, eu vou achar 3 meios de KBT. Se ele tem N partículas, qual é a energia do gás? 3 meios de N KBT. Nós vamos provar isso na aula que vem. Entenderam? Professor, eu fiquei com uma dúvida ainda da função de partição, que agora você já apagou, mas quando você estava se referindo ao alfa, você estava se referindo ao reservatório. Não, Assim, não. Alfa era um estado do sistema A. E aí o C não era o estado do sistema A? Vamos pôr a fórmula de novo. Tipo, é porque me confundiu, porque antes você tinha dado o exemplo que o C seria, por exemplo, o estado da Joelma lá. E aí Isso, agora continua sendo. Aqui é o estado que você escolheu, a Joelma. Tá, o alfa é a Joelma. Vamos supor que o alfa seja a Joelma. O alfa é qualquer estado, escolhe um, escolheu a Joelma. Isso. Tá aqui a energia da Joelma. Tá. Aqui embaixo é a soma sobre todos os estados. A Joelma está aqui e todos os amigos dela. Tá bom. Então C é um índice que corre, entendeu? Ele vai, naquele exemplo, ele vai ser J, R, B e A. Tá bom. É porque você tinha usado o exemplo de C em algum exemplo antes que você tinha falado que era só um estado. Aí agora eu confundi. Não, aqui eu pus dentro do índice, né? Tá, são todos os estados da corrente. Isso, aqui a anotação quer dizer que está correndo. C corre todos os estados.
Então, com a aula que vem, a gente vai conectar a nossa noção de temperatura, que era 1 sobre T ds du, que não tem nada a ver com frio e quente, com a noção mais intuitiva, que relaciona a energia de um gás ideal com a temperatura. Com maior a energia média, maior a temperatura. Ok? Esse é o nosso plano aí para encerrar essa parte da interação térmica. Alguma dúvida? De boa, professor. Tá. Então, na aula que vem, a gente vai provar esse resultado. E aí, nós vamos entrar na parte que é extremamente importante para esse curso, que é equilíbrio difusivo. E a gente já vai ver um protótipo de um diodo já. Ok? Então, eu vou parar a gravação para ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta sem ir para o YouTube. Tchau, YouTube. Dê likes. Viu, gente? Agora eu peço likes. Mas não anda funcionando, não. E se inscreva no canal. Dê like e se inscreva no canal. Deixa um comentário achando que pensou.